Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa parte 3 dos nossos estudos de eletrodinâmica, tá? Bom, agora eu vou falar de associação de resistores. Nós já estudamos associação de capacitores, né? Vimos que ele é útil porque a gente consegue armazenar mais energia, mas agora nós vamos ver a associação de resistores. E por que fazemos associações de resistores em circuitos eletrônicos? Por conta justamente do objetivo de usar resistores, né? Porque nós podemos, através de associações, podemos controlar a tensão e a corrente no circuito, né, em um determinado ramo do fio, ou controlar a dissipação de energia, tá? Então, isso daqui é comumente utilizado em circuitos elétricos na eletrônica, né? Então, você já deve ter visto em algum momento uma plaquinha dessa, né? Veja que tem vários componentes aqui, tá? E dentre eles temos os resistores associados, tá? Então, é uma coisa comum de se fazer na eletrônica atual, tá? E aí o que acontece? Esse diagrama, esse circuito elétrico, geralmente, né, agora nós vamos começar a estudar circuitos elétricos, né, como um todo. Então, geralmente, você representa isso aqui num diagrama de fio, de linha, onde cada linha representa o fio, e aí você tem cada elemento, cada componente eletrônico, né, sendo representado por seu símbolo. Por exemplo, temos o capacitor aqui, temos o resistor, ó, veja que tem o valor da resistência dele, e entre outros, que a gente vai ver, outros componentes eletrônicos, tá? Então, a associação de resistores é uma coisa comum, tá? De se usar em circuitos elétricos, e muitas vezes a gente vai representar isso então em diagramas de linha, porque é o mais comum que se tem feito aí na eletrônica, tá? E aí as associações seguem mais ou menos o que a gente viu em capacitores. Você pode associar em série, em paralelo ou misto. Apesar de a gente não ter visto muito associações mistas em capacitores, elas existem. Nós vamos ver aqui um exemplo de associação de resistores mista. Bom, mas vejam, apesar de ser semelhante os tipos de associação, não quer dizer que as equações são as mesmas, tá? Muito cuidado. Aqui, vamos começar por uma associação em série de resistores. Uma associação em série de resistores, ó, da mesma forma, eu tenho um resistor R1, eu ligo em sequência um resistor R2, um resistor R3 e assim sucessivamente, tá? Aqui tem que ser notado uma coisa. A corrente que passa, o fio é um só, né? Então a corrente que vai passar em um resistor vai passar no outro. A corrente que passa no fio é uma só. Então lembre-se, numa associação em série de resistores, você tem uma corrente única. Então a corrente é igual, mas a diferença de potencial de cada resistor é diferente. Então, eu vou ter uma diferença de potencial no resistor 1, vou ter uma diferença de potencial no 2, no 3 e assim sucessivamente. De tal forma que a associação, né, a diferença de potencial da associação como um todo é a soma das DDPs de cada resistor, tá? E aí, o objetivo aqui é a mesma, né? Como que eu represento essa associação como um resistor só equivalente? Esse geralmente é o desafio aqui, né? Então, nós partimos desse princípio que a DDP é a soma de cada DDP de cada elemento. Abrimos na lei de Ohm, veja que a DDP1 vai ser R1 vezes a corrente, R2 vezes a corrente, e assim sucessivamente. E a DDP total vai ser representada então como a resistência equivalente vezes a corrente, tá? Como a corrente é uma só, elas vão se cancelar, então eu vou encontrar que a resistência equivalente de uma associação de resistores em série é a soma das resistências individuais. Note aqui a diferença da associação em capacitores. Lá em capacitores, você viu que uma associação em paralelo eu somava as capacitâncias. Aqui não, aqui numa associação em série de resistores eu somo as resistências, tá? Então muito cuidado, principalmente aqui diferenciando o que fica igual, o que fica diferente. Bom, se eu tiver N resistores, né, então eu vou somando. Então a resistência equivalente é sempre a somatória, né, de quantos resistores tiver, 50, 20 e assim sucessivamente. Uma coisa interessante acontece quando eu tenho todos os resistores iguais. Um exemplo interessante é aquele a luzinha de pisca-pisca de árvores de Natal. Aquilo são várias lâmpadas, né, de resistências iguais ligadas em série, tá? Então, nesse caso, quando eu tenho N resistores iguais,
A resistência equivalente é simplesmente o valor de N, que é o número de resistores, vezes o valor da resistência que é comum a todos, tá? Então vai ficar N vezes R, tá bom? Bom, e o que acontece quando eu associo em paralelo? Em paralelo é quando, novamente aqui, ó, eu tenho uma divisão, uma ramificação do fio. Então, eu vou ter um resistor aqui, um resistor aqui, um resistor embaixo, cada um com o seu ramo próprio, tá? Aí o desafio aqui é novamente encontrar a resistência equivalente dessa associação. E veja, como o fio se divide, tá? Isso aqui a gente vai ver com mais aprofundadamente nas leis de Kirchhoff, mas cada resistor vai estar numa DDP igual. Então, todas as DDPs de uma associação em paralelo são iguais, mas as correntes são diferentes. Então, aqui eu tenho uma divisão da corrente, tá? Então, partindo do princípio, né, para encontrar a resistência equivalente, partindo do princípio que a corrente total vai ser a somatória de cada corrente, né? Então, essa corrente total que chega, ela se divide nessas várias correntes. Eu vou abrir isso novamente usando a lei de Ohm. Então, a corrente total vai ser a DDP total dividido pela resistência equivalente. A corrente no resistor 1 vai ser a DDP, que é comum, dividido pelo R1, mais a DDP sobre R2 e assim sucessivamente. Como as DDPs são iguais, eu vou cancelar. Então, eu encontro que 1 sobre resistência equivalente é igual à somatória, né, dos inversos de cada resistência, do R1, do R2, do R3, assim quando estiver. Tá? Veja aqui novamente a diferença de capacitores. Em capacitores, eu encontrei uma equação semelhante, né, para capacitância equivalente, numa associação em série. Aqui inverte. Aqui eu vou ter uma equação semelhante para resistores numa associação em paralelo. Tá? E ressalto, lembre-se que numa associação em paralelo, então a tensão é igual, mas a corrente fica diferente. Então, se eu tiver 5, 10, 20 resistores em paralelo, eu vou somente somar, né, 1 sobre essa resistência, o recíproco de cada resistência, tá? Mas cuidado que aqui o resultado isso vai ser 1 sobre REC. Então, no final, tem que multiplicar em cruz, tá? Alguns estudantes gostam de fazer essa relação de REC, que já te dá o valor direto, só que é para 2 resistores. Então, você multiplica em cima, soma embaixo, você vai ter o REC. Isso é para 2 resistores. Então, se você tiver, sei lá, 5 vários resistores associados em paralelo, você usa essa equação de 2 em 2. Então, junta 2, anota o valor, junta mais 2 e assim sucessivamente você vai aplicando de 2 em 2, tá? Mas a diferença é que essa daqui vai te dar, numa equação só, o valor final, tá? E aí o que acontece se eu tiver N resistores iguais, tá? Em paralelo. Nesse caso, a resistência equivalente, a resistência comum de todos, né, dividido por N, que é o número total de resistores em paralelo, tá? Associação em paralelo pode não parecer, mas nós também usamos ela corriqueiramente, tá? O exemplo mais clássico é a nossa casa, porque na verdade nós temos a caixa de força, né? E aí os fios vão se ramificando em cada tomada e a gente vai ligando um equipamento diferente. Então, basicamente, nós estamos associando um resistor em paralelo ali com em cada tomada, tá bom? Então, a associação em paralelo é também muito usada, tá? E a associação mista? A associação mista é quando eu tenho misturado associações em série com associações em paralelo de resistores, tá? Isso também é muito comum em circuitos eletrônicos mais robustos, tá? E aqui é o seguinte, aqui não tem um modo prático de uma equação única para você resolver. O que você tem que fazer é usar as equações de associações em série e em paralelo, passo a passo no circuito. Então, o que eu recomendo você vai nas partes mais simples, geralmente são as partes mais internas do circuito misto, e aí você usa a equação em série ou em paralelo, tá? E descobre a resistência equivalente local ali. E importante, eu recomendo você depois desenhar novamente o circuito com aquela resistência equivalente que você calculou, tá? É importante você desenhar para você entender o caminho que você está seguindo. Depois você calcula novamente uma associação, né, de algum local ali do circuito elétrico, e aí você vai fazendo então essa junção, tá? Paralelo, série, até você chegar somente em um resistor único, tá? Então ao final você calculou então a resistência equivalente dessa associação mista, tá? Nós não vamos entrar muito a fundo aqui, mas em alguns momentos, né,
geralmente na parte mais técnica, você precisa calcular, por exemplo, a tensão e a corrente em cada elemento daquela associação mista. Então, nesse caso, você faz um de trás para frente. Você vai daquela associação final que você calculou a resistência equivalente, vai descobrindo a tensão e a corrente e desmembrando o seu circuito equivalente até você chegar no circuito final, tá? Então, veja, é um vai e volta. Você vai calculando a resistência equivalente, juntando as resistências até chegar em uma só. Depois você faz o inverso, né, desmembrando as resistências equivalentes e calculando tensão e corrente de cada elemento individualmente, tá? Depois que você calculou a tensão e a corrente de cada elemento, fica fácil calcular a potência, porque vai ser o produto da tensão e corrente de cada elemento do circuito. Com isso, você consegue caracterizar o seu circuito misto completamente. E é até interessante que na internet você encontra associações mistas muito engenhosas. Por exemplo, o cubo de resistores. Aqui você tem um triângulo de resistores e tudo mais, tá? Nós não vamos entrar muito a fundo nisso, né, na nossa disciplina, mas quem tiver curiosidade pode pesquisar, que vai encontrar com certeza muitos exercícios, muitos exemplos bem interessantes. Bom, aqui um outro ponto importante. Na verdade, aqui também, né, a gente não vai focar nisso, mas é interessante conhecer, né, um pouco dessa parte técnica. Muitas vezes, alguns circuitos robustos, né, fica muito complexo você calcular a resistência equivalente, né, de uma associação mista. E algumas vezes você tem que recorrer a uma técnica de associação de estrela e triângulo, né? Qual que é a ideia aqui? Às vezes você vai ter um elemento assim, uma associação do tipo triângulo, que é muito complicado você calcular a resistência equivalente, né, dependendo do circuito que ele está ligado. A ideia aqui é o seguinte: você tem um circuito triângulo, você vai mudar isso para um circuito estrela, tá? E como você faz isso? Eu não vou dar muitos detalhes, né? A gente não vai entrar de cabeça nisso, mas na verdade você vai usar essas equações aqui de baixo para transformar R1, R2, R3, né, em RA, B e C, tá? Então, por exemplo, veja que o RA aqui, ele vai ser dado em termos do R1 vezes R3, tá? Dividido pela soma de todos, tá? Mesma coisa, o RC, o RB, você vai sempre multiplicar dois resistores e dividir pela soma dos três. Então, você vai estar transformando um circuito triângulo em estrela. Para você fazer o inverso também dá, porque muitas vezes você tem esse tipo de associação, mas fica mais fácil você transformar para esta. Então, as equações de transformação de estrela para triângulo são dessa forma aqui, tá? Então, como eu falei, nós não vamos entrar a fundo nisso, mas saiba que para quem trabalha nesse ramo, né, da elétrica e da eletrônica, é um caminho muito seguro e muito interessante a ser seguido, tá? Bom, mas aqui é o seguinte, nas próximas aulas nós vamos começar a estudar circuitos elétricos, tá? E nós já vimos capacitores, vimos resistores, falta ainda alguns elementos, né? Mas antes de entrar a fundo, né, em circuitos elétricos, vamos aprender vagamente aqui as técnicas de divisor de tensão e corrente. Para que serve? É um método útil e rápido para você calcular a tensão e corrente em um circuito elétrico, tá? Porque vocês vão ver assim, você tem lá um circuito numa associação mista, você consegue caracterizar totalmente, descobrir tensão e corrente de cada circuito se você usar somente a lei de Ohm. Então, a primeira lei de Ohm, você resolve tudo. Mas você, porventura, vai precisar fazer uma série de contas, né? Aplicando a lei de Ohm em cada elemento. O divisor de tensão e corrente, ele te dá essa resposta mais rápido. Então, em vez de você talvez fazer duas, três contas, você faz uma conta e já te fala o resultado final, tá? Então, qual que é a ideia aqui? O divisor de tensão, ele é um método para você calcular a tensão, a DDP, em um elemento, tá? Você usa ele em uma associação em série. Por quê? Justamente porque numa associação em série, você divide a tensão, mas a corrente fica a mesma. Então, o divisor de tensão é uma associação em série. A ideia aqui é o seguinte, eu tenho dois resistores, né, uma corrente comum, eu tenho uma DDP1, uma DDP2 e uma DDP total aqui, que é a soma dos dois, tá? Então, eu sei, por exemplo, que a DDP1, do resistor 1, vai ser o R1 vezes a corrente total. Mas eu também sei que a corrente total é igual a DDP total, né? Então agora eu estou vendo tudo, dividido pelo REC. Porque agora eu estou calculando a corrente total desse circuito. E o REC eu sei que é R1 mais R2, porque é uma associação em série.
Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou substituir essa corrente aqui nessa relação que envolve a DDP total R1 mais R2. E o que eu vou encontrar, então? Eu vou encontrar, aqui vem a parte importante, a DDP no resistor 1 vai ser igual à resistência R1, ou seja, a resistência desse mesmo resistor, eu estou calculando a DDP1, eu preciso saber a resistência do R1, dividido pela soma de R1 mais R2 vezes a DDP total. Para que isso daqui é útil? Porque na parte prática, né, muitas vezes, usando a lei de Ohm, eu preciso descobrir a corrente para depois descobrir a tensão. Então, geralmente, aqui eu preciso de duas contas diferentes. Aqui, não. Sabendo a DDP total e as resistências, eu não preciso calcular a corrente. Então, em uma conta, eu descubro qual que é a DDP no resistor 1, tá? Isso daqui é simétrico, porque no DDP no resistor 2 vai ser diretamente proporcional a R2, a soma das resistências vezes U, tá? Então, note aqui que, então, a DDP em cada resistor, né, se eu tiver um 3, 4, 5, vai ser diretamente proporcional àquela resistência, vezes a DDP total, dividido pela soma de todos os resistores, né? Então, é sempre o REG quem vai embaixo. Então, se eu tiver 5, 10, 20 resistores, é a divisão pela soma inteira de todos os resistores, tá? Então, novamente, isso daqui é útil porque eu não preciso calcular a corrente. Eu faço uma conta só, calculo a DDP direto. Essa é a técnica divisor de tensão. O divisor de corrente eu uso quando eu tenho uma associação em paralelo, porque justamente uma associação em paralelo a corrente se divide, né? Então eu tenho essa configuração, a DDP é a mesma, né? Dos dois, mas cada um tem uma corrente, 1 e 2. Qual que é a ideia aqui? A corrente no resistor 1 e 1 vai ser a DDP, que é comum, dividido por R1. Mas essa DDP aqui, comum, ela é o REC vezes I. E o REC, eu já sei como calcula, né? A resistência em paralelo é o R1 vezes R2 dividido pela soma, tá? E aqui eu vou fazer de forma semelhante. Então, eu vou substituir nessa expressão da corrente 1 essa DDP nessa forma aqui. Então, eu vou encontrar uma equação desse tipo, tá? E aí você vê que o R1 daqui, que está embaixo, vai cortar com esse R1 de cima. Então, novamente aqui, eu vou ter que a corrente no resistor 1 vai depender da corrente total, essa corrente total aqui, né, que está no circuito, dividido pela soma das resistências, né? E veja que é bem simétrico lá do caso da divisor de tensão, só que agora ele vai depender do R2. Então, o que isso significa? Que essa corrente que vai passar nesse cara aqui, nesse resistor R1, depende de R2, depende do resistor do outro lado, tá? Essa é uma diferença importante, então preste atenção. Então, a corrente do resistor R1 depende do R2, dividido pela soma vezes a corrente total, tá? Mesma coisa, a corrente do resistor 2 vai depender. Então, essa corrente aqui depende do R1 dividido pela soma das resistências vezes a corrente total, tá? Aqui a vantagem é da mesma forma, não preciso calcular DDP. Eu só preciso calcular a corrente numa conta só, consigo calcular a corrente em cada elemento, tá? E novamente, se eu tiver mais de dois resistores, né, um terceiro, um quarto aqui, a diferença é o seguinte: em vez do. Eu vou calcular, por exemplo, a corrente R1, então o R2 vai ser o REC de todos aqueles resistores em paralelo, menos o R1. Tá? Então a única coisa que vai mudar aqui se eu tiver mais de dois resistores, né? O R2 vai virar o REC. Tá? Mas novamente, então um divisor de tensão permite que eu calcule rapidamente a DDP de cada resistor que está associado em série. Divisor de corrente permite que eu calcule a corrente em cada resistor numa associação em paralelo, de forma mais rápida e prática, tá? Veja, eu chego nos mesmos resultados usando a lei de Ohm. Vocês vão ver depois nos exemplos. Mas, para quem quiser se especializar um pouco mais na área, se pegar a prática de divisor de tensão e corrente, as coisas andam mais rápido, tá? Então é isso, pessoal. A aula de hoje eu queria só organizar mesmo, né? A gente estudar um pouquinho das associações e resistores, nós vamos trabalhar bastante com isso. Agora eu vou dar uns exemplos aqui onde que nós aplicamos. Veja, eu tenho um resistor de 10 ohms e um de 2 ohms associados em série. Eu aplico uma DDP de 100 volts. Quero saber a resistência equivalente. Aqui a ideia é o seguinte:
você já tem que pegar. É em série, então a REC é a soma das resistências. Então é 10 mais 2, 12 ohms. Agora eu quero saber na letra B, né, nessa segunda, qual a intensidade corrente da associação. Muito cuidado aqui. Presta atenção se eu estou falando de cada componente individual ou da associação. No caso da associação, então, eu vou usar a lei de Ohm para calcular a corrente comum. Eu vou usar a DDP, só que eu vou usar o REC. Eu vou usar o REC porque é associação. Então vai ficar 100 dividido por 12, tá? E vai dar aí aproximadamente 8,3 amperes. É aproximadamente, é uma dízima, tá? Agora, a outra alternativa, eu quero saber a DDP de cada resistor. Eu poderia usar divisor de tensão, mas eu vou usar a lei de Ohm aqui, só para exemplificar. Então, a DDP no resistor R1 vai ser o resistor R1 vezes a corrente que é comum. Eu vou encontrar o valor de 83 volts. Se eu fizer o mesmo para o resistor R2, eu vou encontrar um valor aí próximo de 16,6 volts, tá? E aí note que aqui eu fiz uma aproximação, mas a soma dos dois vai dar aproximadamente 100 volts, tá? Então você vê novamente aqui, usando a lei de Ohm você consegue resolver, tá? Esses tipos de problema, mas só tome cuidado para não confundir uma associação em série de paralelo. Agora vamos ver esse caso. Eu tenho dois resistores em paralelo numa DDP de 100 volts. Quero saber a resistência equivalente da associação. Agora eles estão em paralelo, então eu vou usar aquela relação de REC para paralelo. Então vamos multiplicar 5 por 20, dividir 5 mais 20, tá? Fazendo as contas, eu chego em 4 ohms. Então note aqui que para não confundir uma associação em série de paralelo, tá? Então em paralelo você não soma, você usa essa relação da multiplicação em cima e soma embaixo. Agora eu quero calcular a corrente elétrica de cada resistor. Bom, do resistor 1, novamente, eu poderia ter usado aqui o divisor de corrente, mas vou usar a lei de Ohm. Então, do resistor 1 vai ser a DDP, que eu tenho, dividido por aquela resistência R1. Então, vai ser 100, que é o volts, né? Dividido pela 5, que é a resistência R1. Não é o REC, tá? Então, aqui eu estou vendo individualmente de cada resistor. Por isso que eu estou usando 5. Vou chegar no resultado de 20 amperes. Se eu fizer o mesmo para o I2, eu vou calcular, então vou chegar em 5 amperes, tá? Agora, se eu quiser saber da associação eu vou usar o REC. Então, veja que as equações são todas iguais, ó, I1, I2 e o I total. O que difere é que eu estou usando o R1, o R2 e o REC. Estou calculando a corrente de cada elemento e da associação como um todo. Da associação como um todo, eu vou chegar em 25 amperes. E note aqui que esse 25 amperes, então, ele vai se dividir. Vai 20 para um lado e 5 amperes para um outro. Vai de forma a dividir a tensão, tá? Mais um exemplo. Agora eu tenho uma associação mista, tá? Eu quero calcular a resistência equivalente. Como eu falei, quando você olhar, eu quero calcular a resistência equivalente entre os pontos A e B, tá? E eles não está meio apagado, mas eles têm uma associação aqui mista. Qual que é a ideia aqui? Então, eu vou pegar uma parte aqui mais fácil, tá? Veja, entre esse ponto e esse ponto, eu tenho essa ramificação aqui, que é uma associação em série, né? Tem 3 resistores em série. Então, eu vou calcular essa resistência equivalente desse ramo. Então, eu vou somar as 3 resistências, que vai dar 40 ohms. 10 mais 20 mais 10. A resistência de 40 ohms é como se eu tirasse esses 3 resistores e colocasse somente um de 40 ohms. Esse um de 40 ohms ele vai estar em paralelo com esse de 40. Então, novamente aqui, eu vou fazer um REC 2, agora somente com esses dois de 40 juntos. Vou encontrar 20 ohms. E aí, veja, é como se eu tirasse esses 4 resistores e colocasse um só aqui de 20 ohms. Aí, novamente, eu tenho esses 3 resistores aqui em série, né? Eu tenho esse ponto e esse ponto, então os 3 estão em série. Vou calcular um novo REC, agora somando os 3 resistores, eu vou ter 40 ohms. Então é como se eu tirasse todos esses 3 resistores e colocasse somente um de 40 ohms. E ele vai estar em paralelo com esse de 40. Então eu vou calcular o último REC com os dois de 40 e vou achar então a resistência equivalente final da associação como 20 ohms. É como se eu tirasse todos esses resistores fora e colocasse somente um de 20 ohms, seria o mesmo efeito, tá? Eu não desenhei novamente, mas eu recomendo que a cada passo a passo
você desenhe novamente o circuito, que aí você vai reparar, né, que sempre eu estou fazendo associação em cada ponto, né, nesses nós aqui que a gente vai aprender a estudar um pouco melhor depois, mas esses nós você tem uma associação interna, né, dentro de uma associação mista, tá bom? Pessoal, então é isso. Com isso nós concluímos nosso estudo de resistores e nas próximas aulas nós vamos estudar outros componentes eletrônicos de circuitos elétricos até poder então analisar circuitos elétricos como um todo. Obrigado e até a próxima.